Então, a gente está fazendo aqui um vídeo para explicar o merge, mas não exatamente o merge. A gente quer entender a função intercala que o merge usa, como é que ela trabalha, tá? Então, qual era a ideia do merge, né? Eu tinha uma lista que ela estava ordenada, mas ela não estava completamente ordenada. Ela estava ordenada da seguinte forma: ela tinha a primeira parte dela ordenada e a segunda parte dela ordenada. Ela estava assim, desse jeito, né? Eu tinha esse pedaço aqui ordenado e tinha esse pedaço ordenado. Só que o que a tarefa exigia é que a lista toda tivesse ordenada. E aí tinha os passos que definiam isso, que era: primeiro, eu vou andar com dois índices, aqui o índice I e o índice J, em cada metade da lista. E aí eu comparo o elemento que eu estiver olhando na primeira metade com o elemento que eu estiver olhando na segunda metade. Eu olho qual desses dois elementos que eu tenho na mão no sentido figurado, né? Quem é o menor deles? Dependendo de quem for o menor, eu coloco ele na ordem correta numa lista auxiliar. Isso é uma ideia para o intercala, mas é a ideia que deixa o funcionamento mais claro para a gente, tá? Então, eu pergunto, o X, vamos dizer que o X esteja na primeira metade e o Y na segunda metade. Daí eu pergunto, quem é o menor, o X ou o Y? Aí vem a resposta. Por exemplo, é o X. Aí o X preenche esse pedaço que está seguindo na lista auxiliar com um terceiro índice, tá? E assim eu vou organizando os elementos das duas metades em uma lista auxiliar. Como é que isso fica na forma de algoritmo? Depois que a lista auxiliar tiver todos os elementos ordenados, eu volto eles para a lista original, só que nessa vez na ordem correta, porque o que o algoritmo diz? Que no final, a lista que ele entregou, que tinha duas metades ordenadas separadamente, ele quer que a lista esteja completamente ordenada. Então, o algoritmo fica assim. A primeira etapa, eu seto, né, o índice I, que está andando na primeira metade, e o índice J, que está andando na segunda metade, e o índice K, que vai andar na lista auxiliar. Eu seto ele para os valores iniciais deles, né? Na primeira metade eu estou começando no 1, na segunda metade eu estou começando na metade mais 1, né? E a lista auxiliar está indo sequencialmente a partir do 1 até o N. Então, enquanto o índice da primeira metade for menor que a metade da lista, menor ou igual, ou o índice da segunda metade for menor ou igual ao tamanho total da lista, eu faço o quê? Eu não, o algoritmo, né? Ele vai perguntar quem é o menor deles. Como é que ele pergunta isso? Dessa forma: LI menor que LJ? Se LI menor que LJ, então quem vai para a lista auxiliar é o menor, né? Então é o LI que vai. Quando o LI desce, o índice é atualizado e o índice K é atualizado, ou seja, eu ando com o índice I para o próximo elemento e ando com o índice K para o próximo elemento. Se não é o LI o menor, então é porque é o LJ. Aí quem vai para a lista auxiliar é o LJ nesse caso. E aí eu atualizo o J anda para o próximo elemento, e o K, que está preenchendo a lista auxiliar, que está acompanhando, né? O preenchimento da lista auxiliar é atualizado de 1. Aí ele vem para um outro senão. Se o J é maior que N, ou seja, esse J maior que N significa que todo mundo que estava na segunda metade desceu para a lista auxiliar, não tem mais ninguém ali. Então eu tenho que preencher o resto da lista com todo mundo que sobrou da primeira metade, que é o índice I que está acompanhando. Então a lista auxiliar recebe o LI e vai andando no LI e andando no K cada vez que ele desce um elemento que é da primeira metade.
Se não, é porque não foi o J, o lado, a segunda metade que acabou, os elementos já foram todos preenchidos para a lista auxiliar, mas sim os elementos da primeira metade. Então eu preencho o resto da lista auxiliar com os elementos da segunda metade, que é esse senão aqui que eu tô lendo, tá? Então desce todo mundo que ficou lá no LJ e vai andando com LJ e andando com LK, certo? Pronto. A lista auxiliar, quando acabar esse enquanto aqui, ela tá toda preenchida com os elementos na ordem correta, na ordem que o problema solicitou, que é a ordem crescente. Aí o que eu faço? Para finalizar o algoritmo, eu copio todo mundo da lista auxiliar para dentro do L, que é onde encerra esse problema. Isso é o intercala. Certo, nesse ponto, alguém poderia pensar em resolver esse problema sem usar a lista auxiliar. Foi nesse ponto que a gente, nessa aula, encerrou, que a gente só estava dando a ideia do funcionamento do intercala, tá? E aí, esse probleminha ficou para uma outra aula. Encerrando o vídeo.